Eu já estou aqui com a minha caixinha da tag do mês de fevereiro. Esse mês a curadora foi a Conceição Evaristo, que já foi curadora em outras edições. Se não me engano, no livro O Olho Mais Azul, da Toni Morrison, foi indicação dela. Mas antes de eu abrir a caixa, eu queria agradecer ao Fabrício Ribeiro Teixeira, que foi a pessoa que usou o código no mês passado. Fabrício, espero que você tenha aproveitado os 30% de desconto na caixa, no seu primeiro kit, e as promoções lá da lojinha. Caso alguém tenha interesse, eu vou deixar mais uma vez aqui na frente o código que você pode inserir no ato da assinatura, seja da curadoria ou da modalidade inéditos. Fazendo isso, você ganha 30% de desconto na sua primeira caixa, no seu primeiro kit, e mais o acesso à loja, ao aplicativo e tudo que a tag oferece. Como eu havia mencionado, a curadora é uma pessoa que já passou, né, na equipe de indicações da tag. Eu não tenho bem certeza, mas eu acredito que é uma autora africana. E eu já vejo aqui o que eu acredito que seja o mimo do mês. Tá escrito jogo americano, mas não me parece que seja um jogo americano. Aqui atrás diz o seguinte: conversas doces, loucas, cheias de frases soltas, divagações e desentendimentos mais emocionantes que o entendimento jamais poderia ser. É uma frase de Amada, da Toni Morrison. Será que é uma Amada? Tô curioso agora, eu vou antecipar aqui só pra ver se é uma Amada. Não, não é uma Amada. Não é uma Amada, já eu mostro o livro. Enfim, antes de mais nada, o livro do mês é sobre uma amizade. Ponto. Em Sula, Sula é o título do livro. Toni Morrison nos convida a mergulhar na relação entre Sula e Nell, marcada por desentendimentos e conflitos, mas também por muita admiração e cumplicidade. O jogo americano, o Mimo de Fevereiro, foi elaborado para servir como pano de fundo de momentos como os travados entre as personagens de intimidade e troca. A estampa do jogo americano representa os símbolos da obra. Os pássaros que invadem a casa ao lado da protagonista podem ser vistos como mau ou bom presságio, dependendo de quem os observa. Além disso, a marca de nascença de Sula pode ter formato de uma cobra ou de uma rosa negra, como enxerga Nell. O mimo é um lembrete sobre a influência da subjetividade na significação de objetos e sobre como essa troca proporciona os melhores diálogos. Deixa eu abrir aqui. Realmente é um jogo americano com duas peças. Tem um pássaro, né? Ou um beija-flor. Enfim, acho que é um beija-flor, não sei. E ele tem um tecidozinho bem vagabundo, na verdade. Parece aquelas lonas. Eu vou ter que fazer outra coisa com isso, porque eu acho que não cabe muito como jogo americano, não. Acho muito frágil. Eu já vejo aqui também um mimo extra por terem usado o código, né? No caso, pelo Fabrício ter usado o código, eu recebi um mimo extra, que é esse livreto aqui que veio na caixa de dezembro do Inéditos, né? Do pessoal da Inéditos. Que é muito parecido com o mimo que foi do Curadoria, que no caso foi aquele livrinho com os 3 contos do Fitzgerald, que inclusive me falta ler o último. Inclusive ele está bem aqui do meu lado, é o Eu Morreria por Ti, é um livro muito bonitinho da Antofágica. E são 3 contos, eu li os 2 primeiros, gostei. Nada de extraordinário, mas são bons contos, sim, eu gosto muito do Fitzgerald. E me falta ler o último, né, que é o maior e é o que leva o título do livro. Esse outro que me chegou hoje é um texto do Arthur Conan Doyle, né, o autor que criou aí o Sherlock Holmes. Então são 3 contos misteriosos do criador de Sherlock Holmes. Tem uma frase bem óbvia aqui atrás. Então, assim como o do Fitzgerald, são 3 contos. E esse daqui eu acho que ele tem uma fonte um pouco menor do que o outro do Fitzgerald, mas enfim. Nunca li nada do Doyle. Esse vai ser meu primeiro contato com a escrita do autor. A luva, então, veio com as temáticas, né, de rosas, que é aquela que veio no jogo americano. O livro é o Sula, da Toni Morrison. Então, novamente, temos uma dobradinha aí dos livros indicados pela Conceição Evaristo, porque O Olho Mais Azul também é da Toni Morrison e agora chegou o Sula. Ele é um livro bem mais fino do que os últimos que estavam vindo pela tag, né? Tipo de janeiro, que foi o
A Mulher Ruiva. É um livro bem grandinho até. O de dezembro também, o Moisés Negro, são 2 livros muito bons mesmo. Eu acho que eu não vou fazer resenha para eles, mas são 2 livros realmente excelentes. Aqui está a capa do Sula. E aqui atrás diz o seguinte: de certo modo, sua estranheza, sua ingenuidade, sua ânsia pela outra metade da equação era a consequência de uma imaginação ociosa. Se tivesse tintas ou argila, ou conhecesse a disciplina da dança, ou cordas. Se tivesse algo no que empregar sua tremenda curiosidade ou seu dom da metáfora, poderia ter trocado a inquietação e a preocupação com caprichos por uma atividade que lhe suprisse tudo o que almejava. E como qualquer artista sem forma artística, ela se tornou perigosa. Neste brilhante romance de Toni Morrison, acompanhamos a história de Nell Wright e Sula Peace, mulheres que se conheceram quando crianças na pequena cidade de Medallion, Ohio. Nell cresce e se torna um pilar para a comunidade negra da cidade, mas Sula se transforma em uma pária. Contudo, as amigas permanecem ligadas por um terrível segredo do passado. Cheio de vigor, Sula é um livro impactante sobre a amizade entre 2 mulheres e a pressão que a sociedade exerce sobre o desejo feminino. Uma das principais obras de Toni Morrison, traz toda a maestria da primeira escritora negra a ganhar o Prêmio Nobel de Literatura. Aqui então é o resumo, a sinopse da história. O livro é uma parceria com a Companhia das Letras, que está lançando aí todas as obras da autora. É um livro mais fininho, como eu mencionei, tem exatamente 189 páginas, numa fonte bem confortável. O marcador de páginas com o título, e aqui atrás um pequeno quote da história. E como qualquer artista sem forma artística, ela se tornou perigosa. Vamos então aqui para a revistinha com as dicas e informações da obra do mês de março. Bom, essa é a curadora de março. Eu particularmente não a conheço, mas ela se chama Maja Lund. A curadora de março, a norueguesa Maja Lund, é escritora e roteirista. Nascida e criada em Oslo, onde vive até hoje, é mestra em mídia e comunicação. Sua estreia no romance O Potente Tudo que Deixamos para Trás teve os direitos vendidos para mais de 25 países. Sua indicação para a tag é um livro imbuído de uma delicadeza particular. Ele nos fala das estrelas. Nele, um astronauta anseia pela volta a uma Terra que já desconhece depois de tanto tempo no espaço. Enquanto isso, um cientista parece ser o único ser humano que restou nesse planeta desabitado até que uma criança misteriosa demanda seus cuidados. Parte distopia e parte reflexão lírica sobre o futuro de todos nós, o livro de março nos oferece uma meditação sobre estar sozinho, seja de forma voluntária e literal, seja na presença de seus semelhantes. Achei bem curioso, uma história que se passa parte no espaço, parte na Terra, e que fala de solidão, que é uma temática que eu acho muito interessante também. Não conhecia essa autora, vou dar uma olhada inclusive nas obras que ela já tem publicada, incluindo esse Tudo que Deixamos para Trás. Esse título não me é estranho, mas agora não me vem a imagem da capa na cabeça. Mas é isso. Toni Morrison gosto bastante, dela eu já li o livro que a tag enviou no ano passado, acho que foi ano passado, O Olho Mais Azul, mas o Amado está na minha lista, tem mais um monte de coisa dela na minha lista. E eu tenho também o Voltar para Casa, um outro livro dela, que eu tenho há um tempão, que eu comprei na Bienal de São Paulo, na última que teve, e não li ainda, mas vou retomar minha leitura de Toni Morrison com esse daqui. Se você já conhece essa história, se você já leu alguma coisa dela, me deixe nos comentários a sua opinião a respeito. Vou deixar mais uma vez o código aqui na frente, para quem quiser e tiver interesse em assinar a tag, é só colocar esse código no espaço reservado para isso lá no site, no ato da assinatura. Faz algum outro comentário caso você queira, lá embaixo no box eu vou deixar os links, para tanto a página da Amazon, fazendo qualquer compra lá, você ajuda o canal sem pagar nada mais do que você já pagaria normalmente no site. Redes sociais também estão lá, avalie o vídeo, obrigado por ter assistido e até mais.